Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo, sou professor do Instituto Federal Farroupilha. Nós vamos dar sequência às nossas aulas e hoje vamos conversar rapidamente sobre a história da engenharia civil no mundo e no Brasil. É importante que a gente reconheça que a engenharia civil tem mais de 10 mil anos de história. A gente pensar desde a Grécia Antiga, ou mesmo no Egito, ou as construções mais recentes, como em Dubai, na Roma Antiga, ou até mesmo as construções dos nossos indígenas no Brasil, ou mesmo mais anteriormente, o exemplo de Machu Picchu, e tanto, o mesmo das comunidades que viviam hoje na cidade do México, nós percebemos uma certa evolução, e essa evolução sempre tem a ver com as necessidades que as pessoas tinham em relação a resolver os seus desafios do ponto de vista da construção, para poder viver melhor, com mais conforto e também vencer as questões relacionadas às intempéries e outras demandas. Um aspecto importante é perceber que a engenharia civil ela usa como exemplo, como símbolo do seu curso ou da sua área, a Atena, né? E a Atena, como você sabe, ela era símbolo, né, dessa possibilidade quase que infinita que o ser humano tem de, através de suas habilidades, resolver problemas na área da construção, mas também em outros campos da vida. Tá? Não é à toa que o símbolo, essa inspiração da engenharia civil, tem essa conotação simbólica da mitologia relacionada a essas altas habilidades, a essa imensa capacidade que o ser humano tem de produzir resultados, né, produzir respostas aos diferentes desafios que a vida, que a história, que o próprio contexto cultural apresenta. O engenheiro, então, de muitos modos, é remetido sempre à ideia de genialidade. Se a gente pensar, o dicionário etimológico vai dizer que a palavra engenheiro, desculpa, que remonta ao século XIV, tinha uma relação direta com aquelas pessoas que construíam máquinas militares ou armas, né? E que na época era chamado de engenhos, que também tinha outra conotação em relação a ferramentas ou máquinas construídas para resolver as questões relacionadas à agricultura, que ainda era bastante rudimentar. No sentido do francês, buscando o idioma francês e também o latim, a palavra engenheiro tem conotação de qualidade, talento, genialidade ou habilidade ímpar. Isso é importante, então, na história, tanto do conceito da profissão, mas também etimologicamente perceber essa ideia de qualidade, de talento, de genialidade e capacidade de inovar diante dos desafios. A evolução do conceito de engenheiro, a gente lembra que o vocábulo engenharia, como já foi dito, derivado do latim, tinha uma conotação inicialmente de algo que era inato, que estava dentro do ser humano, gênios, né, que é uma divindade que remonta àquela própria ideia do grego de daimon, que é algo que preside a cada um, que mora em cada um, como uma espécie de talento natural. Um segundo conceito, um segundo entendimento a respeito da palavra e da profissão do engenheiro é que a partir do século XIII, XIV e seguintes, ele adquire uma conotação de que engenheiro, o engenho, né, é aquele aparelho ou equipamento bem planejado, um aparelho mecânico. Assim, o indivíduo que lidava com máquinas era como um engenheiro ou aquele produtor de algo, né, inovador, ou então que resolvia alguns problemas e mesmo, no caso das armas, causava muitos problemas aos inimigos. Então notem que no primeiro momento a palavra engenheiro remete a uma ideia de genialidade inata e no segundo momento tem a ver com o produto, o resultado dessa inventividade do ser humano. Um outro elemento importante é que atualmente o sentido do engenheiro é quem domina a arte e ciência das construções, né?
sobretudo, no caso nós estamos falando aqui, a fabricação de algo relacionado à construção civil, da fabricação de máquinas ou de quaisquer tipos de engenhos e do aproveitamento dos recursos naturais para o atendimento das conveniências ou necessidades do homem. Adquire hoje, então, o sentido da engenharia uma conotação muito mais ampla do que aquelas anteriores. É importante também reconhecermos que a profissão do engenheiro é muito recente, data da segunda metade do século XVIII. Então, essa noção que nós temos de engenheiro enquanto profissão, sobretudo engenheiro civil, ela é bem mais recente. Nos documentos que eu vou disponibilizar aqui nas duas aulas, tanto na 7 e na 8, a gente percebe que a engenharia, sobretudo a engenharia civil e depois a mecânica, ela tem uma raiz militar. Tanto no Brasil como em Portugal, até o início do século XIX, a palavra engenheiro designava propriamente os engenheiros militares, aquelas pessoas que produziam ferramentas, engenhos ou máquinas para os combates. Voltando um pouco na história, e aqui é só a título de esclarecimento, a gente percebe que existem dois autores que são extremamente importantes para a questão do desenvolvimento da engenharia. O Leonardo da Vinci, pela sua capacidade interdisciplinar de relacionar a arte com a engenharia e as ciências exatas, e também o Galileu Galilei, na sua obra As Duas Novas Ciências, justamente porque, no caso do Galileu, nesse seu livro, As Duas Novas Ciências, ele trata, talvez seja um dos primeiros autores a discorrer sobre a resistência dos materiais. Leonardo da Vinci, como nós sabemos, já foi dito, ele projetou muitas máquinas, né, e muitos engenhos, vamos dizer assim, remontando o período, como se dizia, sobretudo na área da aeronáutica e na área náutica. Alguns modelos e alguns desenhos e projeções que ele fez só foram possíveis alguns séculos depois. Mas é preciso fazer o registro dessa sua capacidade de planejar, de pensar, de intuir algumas coisas relacionadas à engenharia mecânica, né? Mas também de grande importância para a engenharia civil. E o destaque que eu dou aqui é a questão da máquina a vapor, navio, o estudo que ele fez dos peixes para vencer a resistência da água e também a projeção do próprio paraquedas e de algumas coisas relacionadas a o que ele chamava de um engenheiro voador, perdão, um engenho voador mecânico, que foi depois, com base nesses estudos, possível o desenvolvimento do avião e do próprio navio. Como um dos marcos importantes da engenharia na história da humanidade, nós temos o surgimento do fogo, que através dele foi possível, né, não só a manipulação de alguns elementos, mas também o homem construir um abrigo ou uma forma de proteção com relação às intempéries e também às ameaças da própria natureza. Então é importante colocar que esse é um dos marcos fundamentais na evolução da engenharia. Um segundo aspecto que a gente precisa reconhecer é o surgimento da roda, e a roda é extremamente importante no sentido de tanto da locomoção do transporte do próprio ser humano, mas também do transporte de cargas e favorecimento de poder mexer com elementos, com produtos e com coisas de enormes pesos, tamanho, coisa e tal, através da facilidade de locomoção com o auxílio das rodas. Aí a gente percebe que nos últimos 10 mil anos a gente foi evoluindo no sentido de adaptar e produzir inovação naquilo que tange a produção da roda. Buscando lá o Arquimedes, que dizia que dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantaria o mundo, nós percebemos a importância da alavanca como uma das invenções que vai produzir um alto desenvolvimento no campo tanto da engenharia mecânica como da engenharia civil. A produção de armas de guerra que usam essa técnica, mas também ferramentas extremamente necessárias e importantes no desenvolvimento da construção
e também da produção de máquinas ou então engenhos de combate. Um elemento extremamente importante também e que é preciso reconhecer que tem relação direta com o desenvolvimento da cultura humana é a criação e o desenvolvimento da agricultura. Isso porque a fixação do homem em um determinado lugar produziu a necessidade de novas ferramentas, novas formas, né, de interferência no meio ambiente, e com isso também desenvolvemos várias técnicas e tecnologias e aperfeiçoamos a técnica de controle dos elementos químicos e de coisas que já estavam aí na natureza como forma de melhorar a produção e também o manuseio disso por causa dessas ferramentas que são extremamente essenciais. Como já dito, então, a engenharia teve seu o desenvolvimento maior a partir do século XIII, como definição, sempre tendo como foco principal os engenhos de guerra, ou a produção de ferramentas e máquinas que pudessem auxiliar nos combates, no controle, né, do inimigo, mas também na prevenção do ataque desses. Por que engenharia civil? Nós falamos em engenharia civil, essa terminologia, justamente porque mais recentemente na história da humanidade, algumas pessoas começaram a se colocar numa outra condição, não daquelas de fabricação de engenhos de guerra ou de máquinas para tal, mas produzir construções ou outras formas de intervenção na natureza que não tinha essa conotação do combate ao inimigo ou da própria guerra em si. A engenharia civil é uma terminologia justamente para distinguir os projetos que tinham outra finalidade que não a guerra. É importante também recuperarmos a ideia de que na história da humanidade, com o passar do tempo, as demandas foram se modificando. E aqui eu trago o presente que na época do Paleolítico, em função do nomadismo, as demandas do ser humano elas tinham uma conotação muito mais de subsistência. Então, no período da caça e da coleta, a gente chama de época da pedra lascada, as necessidades eram bem mais simples, né? Sobretudo porque o homem não precisava de grandes esforços para conseguir o seu alimento, em função também de que a população humana era bastante reduzida no mundo. Um segundo movimento cultural extremamente importante, como já foi dito anteriormente, é o surgimento da agricultura, e a gente chama isso de a idade da pedra polida, a necessidade de novas ferramentas em função tanto do plantio como da colheita de vários tipos de sementes, frutos e assim por diante. Então já houve no período neolítico um crescimento de outras demandas e a necessidade de novas ferramentas, novos métodos de abordagem, tanto no sentido da produção dessas ferramentas, como no seu uso. Um breve resumo para a gente visualizar essa evolução, né, esse salto histórico entre o Paleolítico e o Neolítico. Depois nós temos o surgimento do que a gente chama na história da Idade dos Metais. Destacamos aqui o cobre, o bronze e o ferro. E esse movimento histórico, esse salto histórico é extremamente importante pelo surgimento de novas possibilidades de produção tanto de ferramentas de trabalho como de armas para a guerra. Podemos destacar também a importância que, no primeiro momento, a habilidade de produzir artefatos de cobre possibilitou o surgimento e a fabricação de novas ferramentas extremamente importantes, tanto para a guerra como para finalidades de produção ou de trabalho, de interferência do homem no meio ambiente. No segundo momento, então, depois com o desenvolvimento da mistura entre o estanho e o cobre, surge o bronze, aumentando o rol de possibilidades na confecção e construção de armas e ferramentas. Também, num terceiro momento, dentro dessa ideia dos metais, com a habilidade de fundir fundir o minério de ferro e remover as suas impurezas, e também a capacidade que o ser humano foi adquirindo de regular
a quantidade de carbono, nós chegamos ao resultado, a produção do ferro, e isso permitiu armas e ferramentas de maior durabilidade e também de maior impacto, tanto para a guerra como para ferramentas, né? É importante destacar que nós não seria talvez muito adequado, ou não seria adequado, nós fazermos uma cisão entre esses períodos. Na verdade, eles estão bastante ligados intrinsecamente, né? Não existe, por exemplo, usando um sentido hegeliano, uma assunção de que um movimento, seja a produção do cobre, por exemplo, tenha superado outros modelos, ou a produção do ferro tenha superado a produção do bronze. Eles aconteceram bastante simultaneamente, embora em partes diferentes, mas não houve uma cisão tão grande assim, como muitas vezes os próprios livros de história trazem. De modo geral, então, a engenharia civil ou a engenharia ela revela a nossa capacidade de inovação. Se a gente pensar na China, ou pensarmos Dubai, ou pensarmos nas construções mais antigas, né, seja em Roma ou seja na Grécia, percebemos essa nossa capacidade de inventar, de inovar e também de adaptar as nossas construções aos diferentes desafios e intempéries que a própria natureza impõe. Um exemplo que eu gostaria de trazer presente aqui é esse prédio na China, né, que com 500 metros de comprimento, 400 metros de largura e 100 metros de altura, e possui os inacreditáveis 1,7 milhões de metros quadrados de área total. É um prédio exuberante e revela a nossa capacidade de inventar, de produzir saberes e fazeres, né, no sentido de aproveitarmos melhor o espaço e também o ambiente. Um exemplo aqui mais próximo de nós, mais recentemente a gente construiu a usina de Itaipu com números grandiosos, né, que suscitam impressionantes comparações, que até coloquei aqui, se alguém quiser depois perceber, né, ou, desculpa, olhar com maiores detalhes, ou com mais detalhes. Por exemplo, o ferro, só para dar um exemplo aqui, o ferro e o aço utilizados permitiram a construção de 380 torres Eiffel. Entre outras, os números são grandiosos, né? E quem já conheceu pessoalmente ou teve a oportunidade percebe que a grandeza de uma obra e o quanto ela impacta no sentido positivo, no caso da produção de energia, mas também o quanto impactou ambientalmente e socialmente na época que ela foi construída. Mas o destaque aqui é sobre essa nossa capacidade, a possibilidade de construirmos soluções inovadoras e inventar, né, formas ou construções para resolver os desafios. Rapidamente, então, citando alguns expoentes históricos no desenvolvimento da engenharia que são importantes no contexto que nós estamos falando aqui, desculpa, o Arquimedes, como já foi dito, que de algum modo os seus estudos com relação a engrenagens diferenciais e planetárias e outros pressupostos para a mecânica, e também o estudo da alavanca e outras, né, descobertas e outras contribuições permitiram a produção de saberes e fazeres extremamente importantes na sequência da história humana. O Leonardo da Vinci, que merece um destaque, né, já que foi pelas suas percepções e também pela sua intuição em algumas ferramentas e engenhos que são extremamente importantes até hoje. O Galileu Galilei, com as duas novas ciências sobre o estudo da resistência dos materiais, como já foi dito. O Gilbert, que hoje podemos considerar o primeiro engenheiro eletricista. E o Thomas, que foi o primeiro, o que nós chamamos de primeiro engenheiro moderno, né, engenheiro mecânico, ao descobrir e de algum modo aperfeiçoar a primeira máquina a vapor. A engenharia como ciência, ou como constituição de uma área específica do saber, a engenharia civil, ela é bem recente na história da humanidade, e a gente pode datar lá de 1729, com a publicação por Bernard Meridor sobre o que ele chamava de a ciência da engenharia e a condição do trabalho e fortificação da arquitetura civil, e é um livro que de algum modo é considerado o marco, né, principal da engenharia como ciência no Ocidente. O John Smeaton a gente pode considerar
o primeiro engenheiro civil, que lá em 1768 ele teria usado essa expressão justamente para distinguir a sua produção, o seu envolvimento dos engenheiros militares. O ensino da engenharia, como nós já foi dito, ela é mais recente, né? E aqui o destaque que a gente faz é para a Escola de Minas, em Paris, em função das demandas, porque a engenharia sempre esteve próxima a resolver problemas suscitados ou então que surgem, né? Seja de ordem econômica, cultural ou mesmo humana, como no caso mais antigo da necessidade de moradias e coisa e tal. Mas então, nesse período de quase de final de século, né, surgiu a necessidade de resolver as demandas e com isso os franceses foram os primeiros a sistematizar de modo científico e técnico, né, esses saberes e esses conhecimentos para poder resolver as suas demandas relacionadas à exploração de alguns minérios. A engenharia civil no Brasil, ela é pouquinho mais recente, né? E ela está intimamente ligada, como vocês vão ver nos documentos, que vamos postar ali para que vocês possam ler e utilizar nas produções de vocês. A data de início formal dos cursos de engenharia no Brasil foi de 17 de dezembro de 1792, com a criação da Real Academia de Artilharia e Fortificação e Desenho na cidade do Rio de Janeiro, sendo instalada inicialmente na ponta do calabouço, a Casa do Trem de Artilharia. O que alavancou realmente o ensino superior no Brasil foi a vinda da família real portuguesa, no início do século XIX. No Rio de Janeiro, o príncipe regente Dom João cria, por meio da Carta de Lei de 4 de dezembro de 1810, a Academia Real Militar, a partir das instalações da Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. O curso de engenharia na Academia Real Militar tinha a duração de 7 anos. E, mais adiante, a partir de 1858, a Escola Militar da Corte, sucessora da Academia Real Militar, se tornou a escola central destinada à formação de engenheiros civis. A Escola Militar e de Aplicação do Exército se destinou à formação de engenheiro militar, as duas vinculadas ao Ministério da Guerra. Então isso é importante que a gente perceba e reconheça essa relação muito próxima entre a engenharia, né, e a questão militar no Brasil. Após a proclamação da República, em 1889, nós tivemos algumas mudanças, né? E logo a seguir foram fundadas mais 5 escolas de engenharia. Durante a Segunda República, até o ano de 1936, nós tivemos apenas uma escola de engenharia, a Escola de Engenharia do Pará, fundada em 1931. Então esse período é extremamente interessante porque começa a discussão e a necessidade de uma regulamentação da profissão. E foi justamente nesse período que se regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e agrimensor. Já a partir da metade da década de 40 do século passado, começam a surgir as novas escolas de engenharia com a criação da Escola de Engenharia Industrial, em São Paulo, e da Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1948. E em 1950 já existiam 16 escolas de engenharia, com cerca de 70 cursos sendo localizados em Pernambuco, Bahia, Paraná, 3 no Rio de Janeiro, 4 em Minas Gerais, 3 em São Paulo, 1 no Rio Grande do Sul e 1 no Paraná. E, finalizando, na década seguinte, com o processo de industrialização, obviamente que foram surgindo novas demandas, né? E praticamente em 2008 nós já tínhamos mais de 450 escolas de engenharia divididas em mais de 30 áreas diferentes, ou ênfases, como podemos dizer, distribuídas pelo Brasil afora. Temos as referências, né, de onde foram tiradas as imagens e alguns textos, fragmentos de texto. Eu vou colocar o material para que vocês possam ter acesso, tanto na engenharia civil como na história da engenharia mecânica, para que vocês possam, de algum modo, se informar, na medida do possível também usar nas pesquisas de vocês, mostrando um pouco essa evolução da história da engenharia e também da produção de técnicas e tecnologias extremamente importantes para o desenvolvimento humano e também da sociedade como um todo. Obrigado pela atenção.